Olá! Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a esse workshop que foi feito com tanto carinho para vocês, que se chama Proteção Energética. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo já tiveram várias situações que passaram por momentos difíceis. Muitas vezes a gente sente, quem é mais sensível energeticamente falando, que você vai num lugar e você sente que a tua bateria descarregou. Ou então você conversa com alguém e você percebe que você está diferente de como você estava antes, mais pesada. Parece que as coisas não estão fluindo. Ou então quando você trabalha em alguns lugares que eu vou te contar, que tem uma energia diferente e que verdadeiramente tem um cunho que te deixa mais cansada do que o normal. Então, aqui, nesse workshop, eu vou ensinar você o antes, o durante e o depois, para você se proteger, se blindar dessas energias. Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui e vamos seguir junto. Eu tenho muita coisa para te ensinar. Bom, a primeira coisa, vou falar um pouquinho sobre mim, ok? Se você está assistindo pela primeira vez o meu conteúdo, eu me chamo Ícaro Lopes e nesse curso eu vou ensinar para você um pouco do aprendizado que eu tive durante esses 7 anos que eu sou terapeuta. Mais de 5.000 horas de atendimento, que durante o processo me ajudaram a lidar com essas energias densas. Porque eu também, em determinados momentos, percebia que, dependendo do estado emocional que a pessoa chegava para mim, dependendo da onde eu ia, alguma coisa diferente acontecia. É como se verdadeiramente a minha pilha tivesse descarregado. A gente brinca, né? Sabe quando depois do almoço vem aquele soninho que parece que o teu disjuntor caiu? Isso acontece por uma questão fisiológica. Mas o que eu estou falando aqui para você não é sobre isso. Nós vamos tratar sobre o mundo das energias. Então, falando um pouquinho da minha formação, tá? Eu trabalho há 7 anos como terapeuta, sou tarólogo e professor de tarô com abordagem terapeuta. Tenho a psicologia como formação, então eu sou formado como psicólogo, né? Sou reikiano nível 3, facilito um processo que se chama barras de axis, sou radiestesista, numerólogo, com uma abordagem que eu chamo de numerologia da personalidade, e também sou cristaloterapeuta. Hoje, o meu maior potencial de trabalho é ensinar pessoas a se protegerem, a blindarem as suas casas, a harmonizarem as suas casas e também usar o tarô para direcionar a tua vida, tá bom? Então, nesse curso, a gente vai falar um pouco sobre essas energias. Então, falando um pouco de conceito, né? O que é energia? Energia é uma força que muitas vezes a gente não consegue ver, tá? E que podem ter como fonte pensamentos negativos. Por que aqui eu estou enfatizando os pensamentos negativos? Porque a gente vai tratar, a gente vai buscar se defender justamente dessas energias. Ninguém aqui quer se defender de energia boa. E você vai perceber que também não existe esse conceito muito comum de energia boa e energia ruim. Ao longo do curso, eu vou te dizer que existem energias que são mais sutis, que têm uma vibração mais alta, e energias que são densas, que são as energias que a gente vai se proteger, tá? Então, grande parte das energias densas, elas vêm de pensamentos negativos. Esses pensamentos, eles começam a gerar emoções e ações negativas. Essas emoções que podem ser medo, raiva, ciúmes e ódio, faz com que as pessoas se comportem negativamente. E aqui eu já vou falar de uma coisa para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar num conceito que diz que nós somos ímãs, né? Então, o teu pensamento, ele é um ímã. Quanto mais elevada a frequência do que você pensa, maior a frequência daquilo que você vai atrair.
quanto menor a frequência daquilo que você pensa, menor a frequência daquilo que você vai atrair. Quando a gente fala do mundo espiritual, é a mesma coisa. Quanto mais você pensa coisas ruins, fala mal do amiguinho, xinga, faz fofoca, mais a tua vibração vai cair. Quanto mais baixa a sua vibração tiver, mais você vai atrair espíritos que têm essa mesma vibração. Mas se você é uma pessoa que não se preocupa com a vida do outro, que medita, que faz atividade física, que lê, isso vai aumentar a tua vibração. E a vibração vai atrair espíritos e energias que emanam a mesma vibração que você. Por isso que a gente diz que semelhante atrai semelhante. Quanto mais alta a tua vibração, mais alta a vibração das pessoas que vão se aproximar de você. Quanto mais baixa a sua vibração, mais as pessoas que se aproximarem de você vão ter uma frequência baixa, tá? Mas além dessa criação que nós temos de forma individual, os lugares, eles também podem ter suas próprias energias. Muitas vezes, essas energias vêm da criação desses lugares. Vocês já devem ter ouvido falar de lugares que foram construídos em cima de cemitérios ou em cima de senzalas. Então, lugares que tem muita morte, muito roubo, né? Tem uma tendência a ter uma energia negativa. Além disso, que a gente poderia dizer que seria a energia inata do lugar, a maior parte dos lugares, eles têm aí a sua criação energética pelo acúmulo das energias das pessoas que frequentam esses lugares. Então, pensa só, as pessoas que frequentam um hospital, elas vão deixando as energias delas dentro do hospital. Por isso que é fundamental que a gente sempre tenha um cuidado energético conosco, nos lugares que a gente convive, manter eles limpos. E aqui eu quero já fazer um parênteses. É claro que o objetivo do nosso curso é falar da limpeza energética, tá? E a gente sabe que nem sempre, né, eu vou poder limpar. Então, poxa, a minha casa. Vou ensinar para você várias formas de fazer a limpeza energética da tua casa. Mas se você vai na casa de um amigo e você percebe que tem uma energia densa lá, talvez você possa até ensinar para ele como fazer essa limpeza. Mas aí tem várias coisas que são levadas em consideração. Será que ele acredita? Será que ele vai fazer? Então, muitas vezes, o que nos resta é nós nos blindarmos para quando estivermos em contato com esses lugares, não sofrermos grandes danos ou grandes impactos, tá? Mas aqui, além de falar de energia, eu também queria falar para vocês uma coisa que vocês já devem ter falado muito, de manter os lugares limpos. Imagine que a nossa casa, ela é uma extensão da nossa vida. Vocês já ouviram aquela expressão assim? Ah, você quer saber como é a vida de alguém? Abre o guarda-roupa dela. Então, é extremamente importante que nós tenhamos uma organização e limpeza frequente da nossa casa, do nosso carro, do nosso lugar de atendimento. Por quê? Porque os objetos, eles têm energia. Tudo existe, tudo que existe tem energia. Porém, eles não ficam emitindo energia todo o tempo. Vocês vão perceber que ao longo do curso, tudo que eu falar para vocês que envolve um objeto precisa ter uma interação. Então, quando você tem alguma coisa na sua casa que vai pegando poeira, você tocar naquilo e limpar aquilo faz com que ele vibre diferente. Você limpar os teus armários faz com que eles vibrem diferente. Organizar as coisas, tudo isso promove uma vibração diferente. Então, é muito importante que a gente mantenha nossa casa, nosso carro e nosso lugar de trabalho limpo. E o limpo é limpo mesmo, de tirar o pó, passar pano, coisas nesse sentido.
e também a organização. Uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas é a cada 6 meses você olhar para o que tem dentro do teu guarda-roupa que você não usa. Isso vai fazer com que você movimente a energia. Então, por exemplo, no meu caso, toda vez que eu compro roupa, eu tento separar pelo menos a metade para doar daquilo que eu já tinha. Então, como eu não tenho o hábito de comprar roupas muitas vezes no ano, talvez eu compre 2 vezes no ano, o que eu faço? Eu compro uma quantidade legal. Então, qual que é o hábito que eu criei? Se eu comprar 10 camisetas, eu vou pegar pelo menos 5 das que eu já tinha e vou doar. Se eu comprar 2 pares de tênis, eu vou pegar pelo menos um dos que eu já tinha e vou doar. Por quê? Porque toda vez que você doa, você abre espaço para o novo chegar. Senão, vai chegar uma hora que o teu guarda-roupa vai estar tão entulhado que não tem espaço para o novo chegar. E aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas é real. Quantas pessoas querem ter um relacionamento e elas não abrem o coração para uma nova pessoa porque ainda tem alguém que mora nesse coração? Imaginem que a nossa vida é como uma garagem de uma casa que só cabe um carro. Se você tem alguma coisa naquela garagem que não funciona, pode ser uma roupa que você não usa mais, um sapato que você não usa mais, um utensílio de casa que você não usa mais. Aquilo está ocupando o espaço de uma coisa nova que talvez você queira, mas que não tem como chegar. Então, faça uma varredura nos seus armários, na sua casa e até nas suas emoções. E perceba o que está ali que não tem uso, que não funciona mais para você. Pode ter certeza que isso pode estar impedindo do que você quer chegar até você, tá? Então, continuando. Quando a gente fala, então, que tudo tem uma vibração, a gente vai falar que nós vamos sempre nos aproximar de pessoas e de lugares que têm, né, esse acúmulo dessa vibração. Então, quando alguém emite uma energia negativa perto de você, essa pessoa, ela está essencialmente drenando a tua energia. Por quê? E a gente chama isso de vampirismo, tá? Por quê? Pensem que energia é igual... Lembra lá na escola, quando vocês tiveram aula de física? Pensem o seguinte, quando você se cobre com um cobertor, uma roupa quentinha, não é essa roupa que está te aquecendo. Essa roupa, ela serve como uma blindagem para o teu corpo não doar calor para o ambiente. Porque energia é igual calor. Quem tem mais, doa para o outro. Isso é uma lei. Então, quando você chega perto de alguém ou em algum lugar que tem uma energia densa, automaticamente o seu corpo vai entender que você pode doar uma parte dessa energia para melhorar a frequência dessa pessoa. Por isso que a gente se sente drenado. Alguns emissores de energia negativa podem estar cientes do que estão fazendo. Outros não. A energia negativa sutil dessas pessoas muitas vezes é mais prejudicial do que aparentemente um comportamento negativo. Por quê, gente? Porque o comportamento negativo você vê. Se você vê que é uma pessoa tóxica, que mente, que fala mal de você, é mais fácil da gente identificar e a gente se afastar. Mas muitas vezes você vai demorar muito para identificar que é aquela pessoa que te vampiriza, que é aquele lugar que te vampiriza. Por isso que é mais complicado quando se tratam de pessoas e lugares, porque via de regra, a gente tem contato com muita gente.
tá? A maioria das pessoas está exposta à energia negativa sem ao menos estar ciente disso. Você já passou por uma fase da sua vida que você estava constantemente experienciando energias ruins ou emoções ruins? Se sim, você mesma pode ter emitido alguma energia negativa. Então, se nós ficamos sempre tristes, pensando nos problemas, sofrendo, nos lamuriando, nos lamentamos, pode ser que o tóxico seja você. E, gente, todos nós, todos, enquanto seres humanos, já fomos essa pessoa que estava num padrão vibratório mais baixo e que, em contato com alguém, usou um pouco dessa energia para melhorar. Isso é normal. Qual é a questão aqui? Quando a pessoa só vive nisso. Então, assim, você vê a pessoa, sei lá, você trabalha com a pessoa, você vê ela todo dia, e todo dia ela está reclamando, todo dia ela está se lamentando. Não tem um dia que essa pessoa está feliz. Não tem um dia que você não pergunta para ela, e aí, tá tudo bem? Nossa, tá tudo péssimo. Então, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é eu passar por essa energia, o que é normal para todos nós. Outra coisa é eu viver nessa energia, tá bom? Continuando. Agora, eu quero trazer um conceito para vocês que é muito interessante, que é o conceito de ressonância. Eu já até falei um pouquinho do imã, né? Semelhante atrai semelhante, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. A ressonância ocorre quando um campo responde por simpatia a outro campo e trocam energia entre si. Então vamos lá. Imaginem duas cordas de guitarra, tá? As duas estão igualmente afinadas. Uma de um lado e a outra do outro. Quando você pulsa uma delas para criar uma onda estacionária, você vai ver que a outra vai vibrar exatamente na mesma frequência. Da mesma forma, quando você coloca uma pessoa irritada numa sala com outras pessoas, em pouco tempo elas vão ficar irritadas. Por quê? Porque o campo energético desse senhor irritado vai começar, que talvez ele esteja com raiva ou se lamuriando, reclamando, vai começar a passar para as outras pessoas. Porque essa frequência, ela vai começar a ressonar na sala. É a mesma coisa de você colocar uma fruta boa encostada numa fruta podre. Vai começar a passar uma para outra. E é por isso, meus amores, que o nosso desafio hoje é tão grande. Percebam que nesse movimento, para vocês entenderem um pouco mais isso, cientistas que trabalham com essa questão energética dizem que quando o coronavírus chegou no nosso planeta, né, quando ele chegou no sentido de nós o vermos e começarmos a sentir os efeitos dele, começou a se instalar uma energia muito grande de medo, de pânico, as pessoas começaram a morrer. E essa energia, ela criou uma crosta em volta do nosso planeta, impedindo que esse vírus fosse embora. Então, hoje, é muito desafiador para a gente, e eu falo de experiência de caso, da gente manter sempre a nossa frequência aqui em cima. Porque vão ter muitas pessoas que vão estar com uma frequência completamente diferente da nossa. Vão ter muitas pessoas que vão estar com raiva, com medo, que não vão estar felizes. E sem perceber, se a gente não se cuida, a gente acaba vibrando junto com elas. E vocês também vão perceber, a partir de agora,
que a vibração, ela é como se fosse uma onda. Se você tem contato com esse senhor irritado e chega na tua casa irritado, a chance de você contaminar com essa irritação todas as outras pessoas é muito grande. Por isso que a gente fala tanto do orai e vigiai. Porque é justamente a gente ter cada vez mais um feeling de perceber que frequência que eu estou vibrando. Uma coisa que vocês vão começar a observar agora, sem sombra de dúvidas, é as pessoas que estão em volta de vocês. Porque vocês vão perceber que se a maioria das pessoas que estão em volta de vocês só reclama, só tem medo, só tem raiva, só reclama de dinheiro, só estão doentes, é porque de alguma forma você atraiu essas pessoas em algum momento da sua vida. E quando você começar, de uma forma consciente, mudar a sua vibração, de uma forma natural e fluídica, essas pessoas vão começar a se afastar. Por quê? Porque a ressonância, ela também cria um encaixar, que é o que a gente chama de emaranhamento, onde só consegue ficar perto de você quem tem a mesma frequência que você. Imagine que são pecinhas de Lego que vão se juntando. Então, quando você muda a sua frequência, quando você está verdadeiramente presente, quando você mudou a tua frequência, as pessoas elas não conseguem te encontrar ou se conectar. E aí você vai perceber que naturalmente elas vão começar a sair da sua vida, tá? Isso é comum. Bom, então já falei um pouco do que causa, né, do que traz a energia das pessoas. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as energias dos lugares, tá? Bom, então nós sabemos que tudo que existe possui uma energia inata, ou seja, aquela energia que está originalmente num lugar ou numa coisa. Mas com o passar do tempo, os lugares e os objetos vão ficando impregnados com as energias mais frequentes que passam por eles. Assim sendo, eu vou trazer 5 lugares que têm as energias mais densas para mim, tá? É o que eu percebo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com pelo menos 2 desses lugares. Vale lembrar, meus amores, que eu não estou dizendo que esses lugares só têm energia ruim, que não é para vocês irem mais, mas eu quero deixar no radar de vocês que predominantemente eles tendem a concentrar uma energia mais densa. Por isso que quando a gente fala desse curso, dessa blindagem, esses lugares são os que eu quero que vocês fiquem mais atentas e atentos para aplicar aquilo que eu vou ensinar, tá bom? Então vamos lá. Antes disso, antes de falar dos lugares, eu queria trazer uma outra coisa para vocês. Percebam que isso é muito comum quando a gente chega num lugar ou a gente está conversando com alguém, tá? Eu já disse para vocês que os lugares têm frequências, as pessoas têm frequências e quem tem mais energia doa para o outro. Às vezes você pode pensar que o bocejar é porque você está cansado, porque você está desinteressado. Não é assim que funciona. Energeticamente, eu vou dar uma explicação para vocês. Então, assim, primeira coisa, o bocejar, ele não é necessariamente bom ou ruim, tá? Ele significa que está acontecendo um ajuste energético. Lembra que eu expliquei para vocês que energia é como calor, quem tem mais doa para o outro? Então, quando você entra num ambiente ou você se aproxima de alguém carregado, está com muita energia densa, muita energia negativa, a sua aura, ela percebe essa presença. E aí, o que ela vai fazer?
No universo existe uma balança. As coisas precisam ser iguais. Então, ela vai precisar ajustar essa frequência. E aí, nós vamos começar a bocejar. Então, o que é o bocejar? O bocejar é um desprendimento energético para eu me equilibrar com o ambiente ou com a outra pessoa que está próxima de mim. Tá? Legal. Então, vamos falar agora dos lugares, ok? Primeiro lugar que eu queria trazer para vocês aqui. Esse eu acredito que a maioria de vocês já suspeitava, né? Que é o cemitério, né? No cemitério, a gente lida muito com a morte, né? E essa energia da morte, ela traz emoções que são muito intensas e são emoções que não têm o que fazer a respeito. Percebam que quando vocês têm alguém que faleceu, que vocês estão em luto, né, em profunda dor, as pessoas geralmente dizem, não tem nem o que te dizer, é só o tempo. Então, eu quero que vocês entendam que não é a morte em si que torna o cemitério pesado. O que torna o cemitério pesado é o que vem com ela, que são essas emoções de medo, de raiva, impotência, assuntos inacabados, tristeza. Percebam que o cemitério é o grande símbolo da impotência do ser humano. Então, é essa energia que torna isso tão denso. A combinação desses sentimentos, né, dessas energias, desses olhares, cria uma espécie de bolha que impede que sentimentos como amor, tranquilidade, alívio, paz, conformismo tenham espaço. Então, mesmo que existam esses sentimentos, sabe? As energias densas que têm as vibrações maiores são majoritárias. Porque essas energias, elas são densas. A frequência delas é menor. Então, meus amores, uma grande dica aqui para vocês. Sempre que vocês forem num cemitério, procurem ir de preto e sempre com a cabeça coberta. Os homens de boné e as mulheres com chapéu, com véu, o que vocês preferirem. Outra coisa legal, sapato. Isso vale para todos os lugares, tá? Toda vez que você for no lugar que você perceber que tem uma energia densa, não entre com um sapato dentro de casa. Por quê? Porque a energia densa, ela não tem força para subir, então ela fica perto do chão. Então, quando você anda e você está andando por essa energia, o que vai acontecer? Você vai levar uma parte dela para tua casa. Então, evitem, tá? Entrar de sapato quando você for em qualquer um desses locais, tá bom? Delegacia. Esse é outro local bem delicado e assim, a gente não quer ir por vários motivos, né? Aqui nós temos outras energias que são bem complicadas, tá? Que é a energia da raiva, a energia da perda, muitas vezes de bens materiais, da liberdade, de injustiça. Então, essas são as energias que tomam conta das delegacias. Percebam que, assim, toda vez que você entrar numa delegacia, num cemitério, é gelado. Percebam só, comecem a perceber. Percebam como é fora e como é dentro. Algumas pessoas, elas chegam a ter calafrios.
Algumas pessoas chegam a verdadeiramente ficarem muito incomodadas, tá? Então, esses lugares, eles concentram muitos espíritos que sofreram, que se sentiram injustiçados, e usam esses lugares como suas casas. Então, é muito importante que eu esteja muito presente dentro de uma delegacia, dentro de um cemitério, que eu perceba essas energias. Dica: quando você estiver voltando para casa, toma um banho de anil, tá? E não entre, de preferência, gente, a roupa inteira, tá? Deixa uma roupinha do lado de fora, na lavanderia, para vocês conseguirem trocar. Mas assim, pelo menos o sapato. O sapato é inegociável. Sapato tem que trocar. Não tem jeito, tá? Nunca, nunca, de forma alguma, deitem na cama de vocês com a roupa que vocês foram para um desses lugares. Nunca! Porque a tua cama é o lugar mais sagrado da sua casa. Então, nunca deitem na cama com a mesma roupa que vocês foram em um desses lugares, tá bom? Outro lugar, banco. Acho que você vai se surpreender aqui, né? Quando a gente fala da energia, né, que os bancos têm, e a gente fala aqui das energias densas, sempre pensem na proporção, tá? Geralmente, quando a gente fala que o banco tem uma energia densa, a gente pensa, é porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro passa de mão em mão. Não é por isso, tá? A realidade é que no banco as pessoas tendem a lidar com a dor, com o desespero. Como se trata de uma instituição que visa lucros, custe o que custar, tem uma energia de vantagem, de injustiça, vamos assim dizer. Então, imagina lá, se você já fez um empréstimo, ou se você conhece alguém que fez. Quando você vê o empréstimo como uma solução, você nem se importa quanto de juros tem. Você acha que aquilo vai resolver. Então, independente se o juros é abusivo ou não, você vai ser aquilo coagido, né? Como se fosse a única possibilidade. Então, todos esses lugares que tem esse cunho de enganar, gente, o enganar não é que você vai ser prejudicado, vamos assim dizer, que, né? Espero que vocês estejam me entendendo. Aqui eu estou falando de um lugar que não tem uma troca justa. Eles ganham muito mais. Então, isso faz com que tenha uma energia muito densa. Conversem com pessoas que trabalham no banco e vocês vão ver. Vocês querem ver outra coisa que torna a energia do banco super pesada? Geralmente, as pessoas que trabalham nos bancos têm muito medo de serem assaltadas, de serem sequestradas. Percebem? Então, isso é mais um fator que torna a energia desses lugares densas, tá? Aqui a dica, voltando para casa, tome um banho de anil e não entre com os sapatos dentro. Fiquem tranquilas que eu vou ensinar aqui sobre o banho de anil, tá? Vamos lá. Próximo lugar. Açougue. Esse aqui eu acho que te deixou surpresa, hein? E eu vou te explicar. O açougue tem duas energias que tornam ele um lugar denso, tá? Primeiro, ele tem a energia da morte. O açougue vem de pedaços de animais mortos. E, gente, real, eu não tô aqui para defender quem come carne e quem não come carne. Eu como carne, tá? Mas eu estou falando aqui do lugar que concentra isso. Então, a primeira grande energia que tem dentro do açougue é a energia da morte. Segunda coisa, é um lugar que tem muito sangue.
E o sangue atrai espíritos menos evoluídos que se alimentam dessa energia. Por quê? Porque sangue é vida. Quando você está no hospital, você está fazendo uma cirurgia, você está fraco, você está... aquela doença que você vai ficando fraco, anemia. O que você toma? Você toma sangue. Mas é um lugar que só tem isso. Então, a chance, né, de ter esse tipo de entidade, ter esse tipo de espírito é muito grande. Por que que algumas religiões usam os sacrifícios dos animais vivos e até com sangue quente? Porque o sangue é vida. Se troca uma vida pela outra, tá? Então, todo esse conhecimento que eu tive, eu fui pesquisar para montar esse material aqui para vocês. Dica! Não vá de roupa clara no açougue. Então, vai de preto. Vou explicar mais para frente por quê, tá? Tampa teu umbigo. Vou explicar mais para frente por quê. E chegando em casa, mantenha os sapatos para o lado de fora, tá? Último lugar, hospital. Aqui é complicado, né? A gente ouve até muito falar, nossa, mas fulano estava no hospital, quando foi para casa deu uma melhorada. É porque tem muita energia densa dentro do hospital, tá? E vocês sabem o que é muito legal? Aqui, de todos esses lugares que eu falei para vocês, para mim, tá? É um lugar que tem a maior dualidade energética. Lá tem a energia sempre dos dois polos. E essas energias, elas conflitam entre si. Então, tem a energia da vida, tem pessoas nascendo, e a energia da morte, tem pessoas morrendo. Tem pessoas se curando e pessoas adoecendo. Tem gratidão e tem desesperança. Tem fé e tem desespero. Então, pensem só. E mais uma vez eu quero deixar isso claro para vocês. Proporcionalmente falando, o que será que tem mais no hospital? Será que tem mais pessoas nascendo ou mais pessoas morrendo? Será que tem mais pessoas se curando ou mais pessoas doentes? Então, isso é o que torna, mesmo com a dualidade, um lugar de energias densas. E aí, qual é a grande questão, né, meus amores? Como nós, que somos seres humanos, temos a questão do orar e vigiar, a gente oscila muito energeticamente. Se você for no hospital, vamos supor que você vai visitar alguém, sua energia está lá em cima, você acordou, você tomou aquele café da manhã, você meditou, você leu um livro, aí você passou num local, comprou um vasinho de flor e você vai visitar alguém, maravilha! A chance de você ser afetada por essa energia é muito pequena. Mas você acordou, aí você viu que acabou o leite gelado. Aí você foi tomar banho, queimou teu chuveiro. Você foi visitar teu amigo, estava chovendo, você se molhou. Como que você vai ficar? Você já estava toda funhanhada, energeticamente falando, vibrando lá no pé. Qual é a energia que você vai atrair? Semelhante atrai semelhante. Então, é muito importante que antes da gente ir nesses locais, além de vocês usarem as ferramentas que eu vou ensinar para vocês, é que vocês também olhem como vocês estão vibrando. Sempre. E se você perceber que você está numa vibração baixa, você já vai fazer alguma coisa para aumentar essa energia. Para você não ir com esse imã dessas energias densas, tá? E aqui, como sempre, como dica, sapatos para fora de casa e banho de anil.
ok? Maravilha. Bom, vamos lá. Existem vários artifícios que eu vou ensinar para vocês, que vocês podem usar antes, durante ou depois. Eu busquei trazer aqui os mais simples possíveis, porque eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo para ficar fazendo coisas elaboradas. Então, eu podia ensinar para vocês, fazer uma meditação de 10 minutos, se conectar, olhar para cada um dos chakras. Eu poderia, eu poderia. Funciona? Sim. Mas quantas de vocês têm tempo para fazer isso? Quantas de vocês vão conseguir incluir isso na rotina de vocês? Para mim, é um desafio, mesmo trabalhando em casa, mesmo fazendo o meu próprio horário. Por que que é um desafio? Porque em alguns momentos as situações do dia a dia nos atropelam. Então vocês vão perceber que tudo isso que eu vou ensinar é fácil, rápido e geralmente super barato, tá? Vamos começar então com as plantas. Aqui, a mais conhecida, que é a espada de São Jorge, tá? Desde a antiguidade, vemos grandes curandeiros, benzedeiros e profissionais holísticos usando as plantas para auxiliar no nosso dia a dia. Aqui temos a mais queridinha e famosa das plantas de proteção conhecidas. A espada de São Jorge tem esse nome porque é uma referência da espada de São Jorge, aquele da Igreja Católica, que anda em cima do cavalo. E, gente, vocês podem usar ela de várias formas, tá? Eu vou dar aqui 3 sugestões, ok? Mas tem outras também. Ela pode ser usada para bloquear energias densas em um muro, quando você percebe que tem energia densa vindo de fora, ou você mora perto de algum lugar, ou então você percebe que na tua rua tem muita briga. Você mora perto de um bar, você mora perto de um açougue. Você pode também colocar 2 espadas de São Jorge cruzadas. Então vamos lá. Usabilidades, tá? Pega 2 espadas de São Jorge e cruza, como se fossem 2 espadas, tá? Você pode colocar isso dentro da porta da tua casa, e embaixo da tua cama ou da cama dos teus filhos, e embaixo da tua mesa de atendimento, atrás da porta da tua sala de atendimento, encosta, aí aqui o vaso, tá? Encosta do teu muro. Se você tem um vizinho que xinga muito, que briga com a mulher, que bebe, e pega um vasinho de espada de São Jorge, encosta no muro. Na porta de entrada da tua casa. Gente, vocês veem muitos lugares que tem a espada de São Jorge no próprio canteiro da casa, do lado de fora. Por quê? Porque ela já vai segurar uma parte dessas energias para fora. Aqui na minha casa eu tenho, na entrada da minha casa, em cada uma das entradas que são 2 eu tenho, e também na entrada da minha sala de atendimento. Por quê? É como se fosse um escudo energético. Toda a energia que não é uma energia leve, né? Uma energia sutil, vai ficar para fora. E isso faz toda a diferença. É como se fosse mesmo um espelho, tá? Algumas pessoas, antigamente, usavam a espada de São Jorge para tomar banho, ou então andavam com um pedacinho dentro da carteira. Particularmente falando, eu acho que se você tiver essas possibilidades que eu trouxe aqui, elas já vão ser bem legais, tá bom? Mas como mais fáceis. Falando em São Jorge, vamos falar aí de oração, tá? Gente, primeira coisa, vamos lá. Palavra oração, né? O que é oração? É orar mais a ação.
Adianta eu ter a oração de São Jorge dentro da carteira? Ajuda. Mas você orar ela, você pronunciar ela, é completamente diferente. Por quê? Porque a nossa voz tem poder. A nossa voz, ela tem uma frequência energética e ela ajuda a quebrar essas energias densas. Por que que quando a gente vai na igreja e tem o louvor, que são as pessoas que cantam, geralmente a gente sai se sentindo melhor, mais leve. Por quê? Porque esse louvor, que são ali as palavras, que são palavras que nos levam a Deus, mais os instrumentos, quebram as energias densas que estavam com a gente. Falando então especialmente da oração de São Jorge, tá? Essa é a oração mais famosa contra qualquer tipo de energia densa que pode estar atrapalhando a sua vida, tá? Então, se você quer mudar alguma coisa, use a vibração da oração de São Jorge. Você pode fazer ela antes de sair da sua casa pela manhã, antes de entrar num lugar com energia densa ou antes de começar os seus atendimentos. Na Umbanda, no sincretismo, né, ele é Ogum. Caso você tenha afinidade com a Umbanda, você pode acender uma vela vermelha e branca na mesma vela, tá? Ela é metade vermelha e metade branca. Você pode pedir oração. Aqui eu vou ensinar mais uma oração para vocês que não está nos slides, tá? Mas eu quero ensinar mesmo assim. Espiritualmente falando, existem 3 pessoas que têm uma responsabilidade energética sobre a gente, tá? Que é mãe, avó e madrinha. Então, uma dessas 3 pessoas, a qualquer momento, pode fazer uma oração para você. E você pode fazer, né? Se você tem um afilhado, um neto ou um filho, você pode rezar uma oração que se chama Salve Rainha, 9 vezes por dia, 9 dias seguidos. É uma novena. Isso destrói qualquer tipo de inveja, mal olhado, magia negra, tudo isso. Então é simples, vou repetir. Mãe, avó e madrinha, tá? Então você pode rezar para o teu filho, para o teu afilhado e para o teu neto. Ah, e para o meu sobrinho, eu posso? Pode, mas não vai ter a mesma força, tá? E aí, você vai rezar a oração que se chama Salve Rainha, 9 vezes por dia, 9 dias seguidos. Isso é o que nós chamamos de novena, ok? Então fica aí mais uma dica de oração muito poderosa para vocês. Quando a gente fala ainda de oração, né, é importante lembrar o exemplo que eu dei da carteira. É bom você ter oração na carteira? É, mas rezá-la é o fundamental, tá? Além da gente ter fé, quando a gente vai fazer uma oração, acreditarmos, né, que existe uma força maior que está escutando o nosso pedido, eu recomendo que sempre você ore em voz alta, por causa justamente da conexão das nossas palavras com essa energia. E pode parecer engraçado, tá? Mas quando você for rezar, orar, como você quiser chamar, sinta cada palavra, como se você estivesse cantando, como se você verdadeiramente estivesse soprando poeira para os céus, como se você estivesse cantando no ouvido de alguém. Isso faz, sem sombra de dúvida, toda a diferença. Ok? Continuando. Bom, vamos lá.
A oração é uma excelente forma, né, de você se proteger, de você se blindar e tudo mais. Porém, existem objetos, amuletos, como você quiser chamar, que também podem nos proteger. E esse aqui é um dos meus favoritos. Ele se chama tetragramaton, tá? E ele eu acho que foi um dos primeiros objetos que eu tive quando eu comecei a estudar as energias. Eu tenho ele nas 3 entradas da minha casa, tá? Na porta da minha cozinha, na porta da minha sala e na minha porta de atendimento. Então, vamos falar um pouco sobre ele. Considerando que as letras de um alfabeto nada mais são do que sinais gráficos, o tetragrama ou tetragramaton representa a grafia. É uma complexa combinação de letras do alfabeto hebraico, grego e latino, associados a diversos símbolos conhecidos no ocultismo. Nele encontra-se o pentagrama entrelaçado, símbolos zodiacais, algoritmos e formas geométricas, entre outras representações. No ocultismo, incluindo suas diversas ramificações, o tetragramaton representa e desempenha uma função muito importante, sendo usado em rituais de invocação e como um poderoso talismã. Os ocultistas interpretam o tetragramaton e outros símbolos cabalísticos nele contidos como poderosos símbolos mágicos, capazes de potencializar rituais, abrindo as portas da consciência humana. Assim sendo, estudiosos dizem que dentro desse símbolo estão escritos o nome de Deus de 72 formas diferentes, o que o torna um dos maiores e mais poderosos símbolos de proteção. Coloque em cima da sua porta de entrada, do lado de fora da sua casa ou sala de atendimento. Então, aqui, meus amores, como eu disse para vocês, eu sempre coloco do lado de fora, tá? Mais uma coisa que vai considerar, né? Vai ser um filtro que vai perceber todas as energias densas, todas aquelas energias que não são contribuição para a tua casa, para o teu lugar de atendimento, e vai ser blindado do lado de fora, tá? Ícaro, eu lembro que você falou agora há pouco que os objetos por si só, de vez em quando, eles precisam serem tocados, serem limpos, serem recarregados. E o tetragramaton? Se você quiser, de tempos em tempos, quando você sentir, quando você perceber, você pode colocar sua mão direita sobre ele e rezar um Pai Nosso. Ou, né, um creio, não tem problema. Por quê? Porque de alguma forma você também vai estar ativando a energia de Deus naquele símbolo, tá? Eu costumo fazer, ok? Cristais. Sou suspeito para falar, tá? Porque sou cristaloterapeuta, então eu estudo bastante a energia dos cristais. E aqui eu fiz questão de vir com o meu anel de turmalina negra, olhem que lindo que ele é, para falar dessa pedra que é tão especial. Então, quando a gente fala do mundo dos cristais de proteção, tá? Sem sombra de dúvidas, a turmalina negra é o mais conhecido, tá? E aqui eu vou ensinar para vocês várias possibilidades de usar a turmalina negra, ok? Então, vamos falar um pouco mais dela. A turmalina negra é um cristal
que cria um escudo energético entre nós e as energias densas. Ela tem o poder de absorver essas energias e todas que têm uma frequência baixa e nos proteger delas. Por isso que vemos em muitos momentos elas esfarelando e até quebrando, sabendo assim que ela fez o seu papel. Uma dica: toda vez que vocês tiverem um cristal que quebrou, que esfarelou, que caiu no chão, isso me diz que ela cumpriu o seu papel energético. Então, peguem esse cristal e coloquem num jardim, num vaso ou descartem em água corrente. Se você for descartar em água corrente, jogue num rio que não passe de novo por baixo de você, tá? Isso é bem legal. Eu, particularmente, não gosto de colocar em vasos. Eu gosto de colocar ou em jardins, ou assim, em terrenos, fora da minha casa, devolvendo, né, de alguma forma para a natureza. Mas se ela já fez o papel dela na minha vida, eu descarto longe, como se ela realmente já tivesse fechado o ciclo comigo, tá bom? Muitas pessoas vêm me perguntar: ah, Ícaro, nossa, mas ela é boa mesmo, né? Então, eu vou usar ela como pingente. Tomem cuidado, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Então, formas que eu acho legal você usar uma turmalina negra. Atrás da porta de entrada da sua casa ou local de trabalho, no bolso ou em uma pulseira, mas para frente eu vou mostrar uma pulseira que eu indico para vocês. Dentro de um copo com água ou atrás da janela da sua casa, junto com um cristal transparente, tá? Toda vez que você coloca a turmalina negra em uma janela ou atrás de uma porta, junto com um cristal branco, isso impede assaltos, tá? Porque a turmalina negra cria a blindagem dessa energia densa e o cristal faz a energia girar. Então é muito legal, tá? Observação: não é aconselhável usar a turmalina negra como um pingente sozinho, pois ela, como uma pedra do chakra básico, pode atrapalhar a fluidez energética dos seus chakras da cintura para cima. O ideal é usar junto com uma pedra de compensação, como uma selenita, assim como tá aqui, gente, ó. Aqui é uma sugestão para vocês usarem, tá? A turmalina negra aqui e a selenita do lado. Aí tudo bem. Pensem só. Nós temos 7 chakras, que são 7 pontos que temos aqui que cortam o nosso corpo na vertical. Da cintura para cima, nós estamos falando de energias e de chakras, principalmente do laríngeo para cima, que são energias mais sutis. Quando eu coloco aqui uma pedra que tem uma energia mais densa, o que, que vai acontecer? Ela está me conectando com um chakra lá de baixo. Então, isso pode sim atrapalhar a tua energia. É real. Eu já vi acontecer com muitas das minhas clientes. Por isso que eu não aconselho. Turmalina negra é anel, pingente ou da cintura para baixo. Tá bom? Ou pulseira, que aqui também foi uma das recomendações. E é aquela história, gente. Quebrou, descarta. Água corrente ou natureza. Ela já fez o papel dela, tá? Selenita, que é aquela que eu aconselho usar no pingente com a turmalina negra, tá? Então, aqui é um outro cristal incrível. Falamos aqui de um poderosíssimo cristal, mas que diferente da turmalina negra, a selenita é um cristal de limpeza energética. Suas usabilidades são inúmeras, mas tenha sempre em mente o seu poder de limpeza.
principalmente espiritual. Então, vamos lá. A turmalina negra é uma pedra escudo. Ela vai segurar o tranco da energia negativa. A selenita não. A selenita ela vai transmutar a energia densa. Por isso que, imaginem, por que a turmalina negra ela esfarela e quebra? Porque é como se ela levasse porrada das energias densas. A selenita ela absorve. Vocês vão perceber que se vocês tiverem uma selenita no local de trabalho de vocês, aonde vocês atendem, ou até como pingente, ela vai começar a ficar cinza. E aí, o que você vai fazer? Descartar? Não! Você vai pôr para ela tomar luz da lua, lua cheia, tá? Outra dica, selenita e turmalina negra são pedras porosas. Evitem molhá-las, tá? Sugestões para como vocês usarem a selenita. Vocês podem colocar uma torre de selenita na cabeceira da cama de vocês. Vocês podem usar elas para limpar outros cristais. Vocês podem usar para alinhar os chakras de vocês. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Imaginem que essa borracha, ela é um pedaço de selenita, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão girar aqui do topo da cabeça e vocês vão descendo, vão girando, girando até a região pélvica e aí vocês sobem, girando sentido horário. E vocês vão estar alinhando os chakras de vocês. Limpeza de objeto, mesma coisa. Segura uma selenita e vai girando pelo menos 7 voltas, sentido horário nesses objetos. Vocês vão estar fazendo a limpeza energética deles também, tá? Pingentes, se você percebe que você trabalha num lugar que tem uma energia densa espiritual muito forte, tá? E, gente, essa aqui é maravilhosa. Efeito imediato. Pega o pedaço de selenita e gira 7 vezes sentido horário nos seus ombros. Assim, ó, do jeito que eu tô fazendo. Vocês vão ver que o peso no ombro, se for energético, vai passar na hora. Lembrem-se sempre de colocar de vez em quando ela na luz da lua cheia. Para quê? Para que você descarregue ela, tá? Começou a ficar cinza, põe na luz da lua cheia. Aqui tem uma dobradinha de cristais que eu sou apaixonada, tá? Durante meu tempo, né, de pesquisa, eu fui percebendo combinações de cristais para determinados fins. Então, por exemplo, né, a turmalina negra com o quartzo branco, para você colocar atrás das portas e das janelas para prevenir assalto. E aqui é um kitzinho de quartzo verde com turmalina negra. Então, o que você vai fazer, né? Primeiro, uma poderosa dupla de cristais. Você vai pegar um saquinho de organza ou de pano, tanto faz, só que ele não pode ser nem preto e nem vermelho. E aí você vai colocar no porta-luvas do seu carro ou no bagageiro da sua moto, tá? Ícaro, eu posso colocar no bolso? Pode. Mas essa dupla aqui, ela vai ajudar a blindar teu carro energeticamente contra acidentes e assaltos. Quando a gente fala de acidentes, nós estamos falando, né, do quartzo verde. E quando a gente fala de assaltos, a gente está falando da turmalina negra, ok? Eu tenho também dentro da minha bolsa. É legal, tá? Esse kitzinho, na foto, percebam que são 2 pontinhas. Não precisa. Podem ser cristais rolados, que são bem mais baratos.
Inclusive, aconselho que sejam pequenininhos, tá? Quem quiser usar a turmalina negra, quem se identifica com essa pedra que é tão poderosa, eu aconselho que adquira ela rolada. Por quê? Porque a turmalina negra rolada, ela esfarela menos. Dentro do mundo dos cristais, nós temos qualidades de pedras. Então, por exemplo, a ametista. Quanto mais roxa, mais cara ela é, que é o que a gente chama de qualidade extra. Turmalina negra, quanto menos ela esfarela, maior a qualidade dela. Então, de repente, você vai comprar um pedacinho de turmalina negra bruto, ou ele é muito pequeno, ou ele tem uma qualidade muito baixa, ele vai esfarelar e quebrar muito rápido. Aí você já vai achar que você está toda capenga de energia, e não é. Às vezes é a qualidade que você comprou. Então, por exemplo, desse meu anel, percebam, olha como brilha a turmalina negra. Por quê? Porque é uma qualidade extra. Porque vocês imaginam um anel que a gente acaba batendo nos lugares. Se não for uma qualidade boa, vai esfarelar muito rápido. Então, para quem gosta da turmalina negra e quiser usar ela, independente da forma, eu aconselho que vocês comprem ela de forma bruta, tá bom? Perdão, de forma rolada, ok? Porque a qualidade aí, no sentido de esfarelar, é melhor. Bom, aqui eu tenho um xodó, que inclusive é essa pulseira aqui, ó, que eu não tiro do braço, não é jabá, mas realmente ela é maravilhosa. Isso aqui é uma pulseira de proteção energética, tá? Eu brinco que todo mundo tinha que sair com ela da maternidade, tá? Mas você já imaginou ter um amuleto com as 4 pedras mais poderosas que existem de proteção energética? Fácil de usar, preço acessível e bonita. Segue então a minha criação como estudioso do mundo dos cristais, com as 4 pedras mais poderosas de proteção que existem, que é a turmalina negra, jaspe vermelho, olho de tigre e cristal. Ah, Ícaro, mas eu sou enfermeira e eu não posso usar pulseira. Tudo bem, usa no bolso, do lado esquerdo. Me pede uma maior, eu faço uma tornozeleira para você, tá? Ícaro, por quê? Por que do lado esquerdo? Porque o lado esquerdo é onde entra a energia densa. Então, a energia ela entra no nosso corpo do lado esquerdo e sai do lado direito. E aí, de vez em quando, você pode passar ela na água corrente e deixar um pouquinho no sol para descarregar e carregar ela novamente, ok? Isso é uma coisa, meus amores, que é muito importante, tá? Não adianta você ter uma turmalina negra gigante na tua casa e de vez em quando você não descarregar a energia dela, ela vai estourar, tá? Uma selenita gigante, de vez em quando você não descarregar a energia dela. Então, é muito importante que de vez em quando você descarregue. Como que você vai descarregar? Você pode descarregar com outro cristal, você pode descarregar com incenso. Vou ensinar tudo isso para vocês, fiquem tranquilas, tá? Aqui eu tenho uma outra criação minha que é muito legal, tá? Que é uma taça de proteção energética. Então, o que eu percebi, né? Que nem sempre a gente tem tempo para ficar administrando as energias do ambiente, né? Que nem no meu caso, que atendo muito, né? Muita gente. Se eu não estou lendo tarô, eu estou fazendo uma mesa radiônica. Se eu não estou fazendo uma mesa radiônica, eu estou atendendo com barras de axis. Então, eu criei um filtro de transmutação energética. É uma taça que vai absorver a energia do ambiente e vai transmutar ela. Então, o que você vai precisar? Uma taça de vidro, sal grosso,
um pedaço de ametista, um pedaço de turmalina negra e um pedaço de carvão. Não tem segredo, meus amores. Pega a taça, põe o sal grosso e enfia um pedacinho de carvão, um pedacinho de turmalina negra e uma pontinha de ametista. O que elas vão fazer? O sal grosso, junto com o carvão, eles vão atrair a energia negativa. A turmalina negra vai segurar e a ametista vai transmutar. Simples, barato e fácil de fazer. Dica: você vai trocar o carvão e o sal grosso no mínimo a cada 20 dias. Não deixa passar muito disso, tá? Ou se você perceber que aconteceu alguma coisa diferente. Ícaro, o quê? Já aconteceu de clientes minhas perceberem que embaixo do sal grosso, no fundo da taça, começou a ficar limboso. Já tive uma cliente que viu que apareceram manchinhas de sangue na taça. É só trocar. Outra dica: toda vez que você mexe com cristais, com coisas energéticas, coisas nesse sentido, nunca jogue direto no lixo. Ou você joga na natureza, ou você joga dentro de um saquinho e aí você põe no lixo. Isso é uma questão minha, faz sentido para mim. Se fizer sentido para vocês, façam assim também, tá bom? Copo com água. Gente, esse é o mais fácil. E para mim, o maior coringa da proteção energética. Vocês já devem ter ouvido falar que no mundo místico nós associamos as águas às nossas emoções. Assim sendo, vemos a água como um poderoso filtro energético. Imagine então esse grande filtro que pode ser usado de diversas formas. Então, você pode pôr em cima da sua mesa de trabalho, você pode pôr perto da tua cama. Se você teve um dia muito cansativo, quantas vezes a gente chega exausto do trabalho e parece que a gente toma um banho e aquele banho renova a gente? É justamente por causa desse poder da água, tá? Aqui uma outra curiosidade. Pega um copo, sempre de vidro, tá, gente? Pega o copo de vidro, coloca um pedaço de carvão. Se ele boiar, é porque a energia do ambiente está boa. Se ele afundar, porque precisa de limpeza energética. Lembra que eu falei que o carvão ele puxa a energia? Então já vai ser um grande balizador para você saber como está a energia do teu ambiente, tá? Você indo usar o copo com água normal, como um filtro, sempre você vai pegar ele com a mão direita e vai descartar com a mão esquerda. Qual é a frequência? Deixa eu só voltar para falar mais uma coisa. Qual é a frequência que você vai usar, ou que você vai manter esse copo com água? Eu, particularmente, troco a cada cliente. Então, entre um cliente e outro, eu já jogo a água fora e pego uma água nova. Mas se você trabalha com atendimento ao público ou com venda e não consegue, tente pelo menos fazer isso a cada meio período. Então, de manhã, vai lá, acorda, chega no trabalho, pega um copo de vidro, coloca água com a mão direita e deixa. Vai almoçar, já troca essa água. Vocês vão ver como no final do dia, vocês vão dar assim, 40% diferente. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Observem o antes e o depois, para vocês perceberem o que mais funciona para vocês. Porque pode ser que algum deles funcione mais do que outros, tá? Uma outra ferramenta de limpeza incrível do ambiente é o incenso.
né? Então, quem não ama essas varetinhas cheirosas, de valor super acessível, que além de perfumar, ainda são nossos aliados de limpeza do ambiente. Segure, como que você vai usar? Gente, vamos lá. Existem incensos que são... eu quero um incenso para afastar mosquitos. Citronela, maravilha. Se é só essa a intenção, tá feito. Mas se você quer intencionar o incenso para alguma coisa, eu vou acender um incenso para prosperidade. Eu vou acender um incenso para limpeza. O que você vai fazer? Você vai pegar o incenso com a tua mão de poder. Se você for destro, é tua mão direita. Se você for canhoto, tua mão esquerda. E aí, você vai intencionar esse incenso para que ele sirva como uma ferramenta de chegada do teu desejo. Então, limpeza, tá bom. Pega ele com a tua mão direita, acende e você, ainda com ele aceso, você vai girando ele sentido horário no ambiente. Você pode girar ele em volta de um objeto, decretando a limpeza desse objeto. Você pode usar ele para limpar as suas energias. Também pode girar 7 voltas sentido horário. Só me toma cuidado para não cair o negócio do incenso e furar tua roupa, tá? Que já aconteceu comigo. Você também pode andar com ele aceso no ambiente, girando sentido horário, decretando a limpeza. Roupa, para quem gosta de comprar roupa em brechó, também pode usar ele para limpar a roupa. Então, vocês percebam que tem muitas formas, mas o mais importante precisa de um decreto teu, tá? Precisa ter uma conexão, precisa ter um direcionamento, um objetivo, senão vai ser só uma coisinha para ficar cheiroso. E tudo bem? Tudo bem, mas o curso aqui é para eu te ensinar a usar da melhor forma possível, tá bom? Palo Santo. Ultimamente, isso aqui tem sido um pouco polêmico, né? O Palo Santo, ele é uma opção muito conhecida de defumação e limpeza de ambientes, tá? Ele é uma espécie de madeira de uma árvore considerada sagrada, que é muito usada por curandeiros e xamãs. A sua fumaça tem um aroma adocicado e tem o poder de afugentar os maus espíritos e as energias negativas. Gente, o único desafio é manter ele aceso, tá? Por isso que, assim, dentro das opções que eu vou trazer para vocês, não é a mais prática. Outra coisa muito importante, tá? Há uns 2, 3 meses atrás, começaram a divulgar que o Palo Santo estava começando a entrar em extinção, por causa da venda mesmo, né? Então, está cada vez mais escasso. Cuidado para vocês não comprarem Palo Santo falsificado. Estão pegando aí outras madeiras e vendendo como Palo Santo. Ícaro, como eu sei diferenciar? Ele tem um cheirinho meio que adocicado. Parece um cheiro de baunilha, tá? E se mesmo assim, Ícaro, não, mesmo assim, eu gosto muito do Palo Santo, eu quero usar ele para defumar a minha casa. Sem problemas. Dica, faça isso tendo um isqueiro ou um maçarico em mãos. Porque aí apagou, você já reacende. Apagou, você já reacende. Tá bom? Sálvia branca. Na minha opinião, aqui é o mais potente defumador que eu já conheci. Eu não consigo enxergar nenhum outro que seja tão eficaz, tá? Então, esse chumaço de sálvia branca, como está aqui na foto, ele não vai deixar nada, nenhum tipo de energia intrusa na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Como que você vai usar a sálvia branca?
feche toda a sua casa ou ambiente de trabalho e acenda esse chumaço de sálvia branca, fazendo movimentos circulares. Se você quiser, você pode fazer uma oração junto ou simplesmente decretando que todas as energias que possam estar atrapalhando a sua vida, o seu dinheiro, sejam limpos. Depois de 1 hora, você vai abrir todas as janelas. E aí, você pode acender, se você quiser, um incenso de prosperidade. Dica! Nunca faça uma defumação com sálvia branca se estiver chovendo. Porque, energeticamente, essas energias elas não conseguem ser dissipadas. Ok? Aqui, gente, é super fácil de achar. Ela não tem um valor tão acessível. Vocês vão pagar aí uns 40, 50 reais. Mas um chumaço desse de sálvia branca, ele dura meses para mim, tá? E olha que eu uso bastante. Aqui, nós vamos falar de um objeto que você pode usar a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, a sálvia branca, você vai usar depois para defumar. As tigelas tibetanas, você pode usar antes de um atendimento, durante um atendimento ou depois. Então, as tigelas tibetanas são uma ferramenta super prática para dissipação de energias densas de um ambiente. A sua vibração, ela tem o som OM, que falamos ser o som do universo. Também é um som que em algumas culturas acreditam que são usados para trazer alívios de dores e até curas, tá? Então, sempre que você for usar a sua tigela tibetana, como que você vai usar? Você vai segurar ela, então eu seguro com a minha mão esquerda, e ela vem geralmente com um bastão de madeira. Então, você vai dar 3 batidinhas nela com o teu bastão de madeira, como se você estivesse fazendo uma saudação, acordando aquele objeto, acordando aquela energia. E em seguida, você vai girar, né? Fazendo os movimentos circulares aí na boca dela para ela emitir o som. Gente, aqui a mudança de vibração é muito rápida. Eu gosto muito. Inclusive, tenho uma em cima da minha mesa de atendimento. Então, se a pessoa chega para mim e ela tá chorando muito, sabe? Ela tá muito triste, muito ansiosa, ela já vai ter acesso aí a essa contra-energia e vocês vão perceber que muito rapidamente ela vai estar mais alinhada, mais centrada. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito. Tem vários tamanhos, vocês vão perceber que quanto maior, maior o som que ela faz, tá? Curiosidade, as mesmas propostas da tigela tibetana são aquelas propostas do mensageiro dos ventos, né? Inclusive, eu tenho um que é maravilhoso, ele vem da Índia e ele tem uns tubos grossos e ele também faz esses barulhos e eles também dissipam essas energias densas, ok? Tá aí uma outra ferramenta para quem gosta. Aqui é uma das ferramentas que eu mais uso, que é a bola de luz opalescente, tá? Aqui a gente está falando, meus amores, de um escudo prático, tá? Então, aqui temos um poderoso escudo que utilizamos quando realmente vamos entrar em um ambiente de energia densa ou estamos nos sentindo atacados. Seus efeitos são percebidos quase que imediatamente. É muito simples. Vocês vão imaginar uma bola de luz opalescente na sua frente e vocês vão entrar dentro dela. Simples assim. Que cor que é essa luz? Opalescente. Pode ser a cor que vier na sua cabeça naquele momento, tá? Eu pus uma fotinho para mostrar que o opalescente geralmente é aquela furta-cor, né? Aquilo que reflete a luz. Quando você já perceber que você está segura, é só você imaginar que você está saindo de dentro dessa bola. Gente, não esqueçam disso, tá? Porque percebam que a bola de luz opalescente,
ela vai te proteger de todas as energias, inclusive das energias boas. Então, é muito legal que vocês estejam no local que vocês vão usar por necessidade. Terminou de usar? Sai de dentro dela. Pode usar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Fechar o umbigo. Esse é polêmico, hein? Esse eu acho... Gente, eu vou ser sincero. Quando eu comecei a estudar energia, eu só fechava meu umbigo. Era a única ferramenta que eu conhecia. Então, eu fechava ele com band-aid. Só que assim, a minha barriga é peludinha. Aí começou a ficar a marca preta do band-aid e sem pelo naquele lugar. Aí é o maravilhoso para a praia com aquele negócio marrom, né? Porque fica a marca e mais lugar que não nasce pelo. Então, vou explicar para vocês o porquê e vocês veem aí se é o usual aí, tá? Vamos pensar que o umbigo é o primeiro lugar pelos quais nos alimentamos, através do cordão umbilical. Então, ele é um buraco do nosso corpo que nunca fecha completamente. Por isso que a gente diz que ele é um ralo energético, tá? Neles, temos aproximadamente 42 mil pontos de troca de energia. Por isso que a gente acredita que nós somos vampirizados, que é quando alguém rouba a nossa energia pelo umbigo. Se você percebe que você fica muito cansado, exausto, o dinheiro não fica, pode ser que você esteja sendo vampirizada pelo umbigo. Por isso, se você tem algum lugar com energias densas, é só você fechar seu umbigo com band-aid ou um esparadrapo, como na foto. Chegando na sua casa, você vai tirar normalmente. Então, percebam que eu estou dando aqui para vocês possibilidades, formas e ferramentas que servem para você de forma prática e que talvez você precise de um objeto ou te gere um custo, e formas que não. Dica muito importante: nunca durmam com o umbigo tampado. Por quê? Porque alguns espíritas, e eu também, acreditamos que quando o nosso espírito sai do nosso corpo, que é o que a gente chama de viagem astral, que acontece quando a gente dorme, nós ficamos presos por um cordão vermelho ou dourado que fica no nosso umbigo. Se você fechar o seu umbigo durante a noite, o nosso espírito ele não consegue sair, porque ele não consegue ter esse cordão. Então, não durmam com o umbigo tapado, tá bom? Legal. Aqui, lembra que eu falei lá quando eu ensinei para vocês no cemitério que era para vocês irem de preto? Por quê? Porque as cores possuem vibração. E elas vão nos conectar ou nos desconectar das nossas emoções. Então, da mesma forma da luz opalescente, quando usamos preto, a gente se blinda das energias que podem tentar nos atacar, porque a gente fica invisível. É como se fosse o manto da invisibilidade. Pensem assim, por que os policiais, o uniforme deles é preto? Porque é uma cor neutra, é uma cor que fecha eles, que deixa eles mais seguros. Por que um terno é preto? Porque traz aquela imagem de estar fechado, de responsabilidade, de decisão. Então, pensem, toda vez que vocês forem num lugar que tem uma energia densa, de preferência, vistam preto, principalmente, tá? Da cintura para baixo. Ok? Mas eu prefiro ir de preto inteiro, tá bom? Anil. Quem aqui não tem uma vozinha ou uma vizinha mais velha que já falou que o melhor jeito de limpar a roupa branca é com anil?
E é. Então, esse poderoso e versátil aliado talvez seja a forma mais conhecida de fazer aquela limpeza energética rápida, barata e eficiente. Então, para limpar sua casa, objetos, tomar banho, são as formas mais conhecidas que a gente pode usar o anil. Então, o que você vai fazer? Vocês viram que aqui na foto eu pus duas opções, né? O anil, que é o anil mesmo, que é marca, e aquele outro que geralmente é mais fácil você encontrar em lojas de Umbanda, tá? Então pode ser qualquer um dos dois. Você tem o líquido também, para quem quiser mais praticidade, tá? Você vai adicionar o anil na água até ficar levemente azulada. Não precisa virar um Smurf, não precisa. Põe um pouquinho na água até ficar azul, tá? Você pode tomar banho com isso, cabeça e tudo. Pode lavar roupa que não mancha, mas se você for fazer a limpeza da tua casa, você vai pegar um balde, coloca um pouquinho de anil, pode pôr o desinfetante junto. Ícaro, precisa ser um pano virgem? Não, mas eu gosto de usar sempre o mesmo pano para fazer isso. E aí você vai limpando de dentro para fora, do fundo para frente. E além disso, você vai passar nos batentes das portas, nos rodapés e em todos os lugares frios da casa. O que é lugar frio? É onde tem piso e azulejo, principalmente no banheiro, porque no banheiro é onde está a maior concentração de energias densas, porque tem muitos buracos e muita água que sempre está puxando para baixo, tá? Eu até aconselho para quem quiser colocar no banheiro uma pontinha de cristal transparente, porque também ajuda a girar energia. Vocês também podem colocar uma planta, aquela copo de leite, que é o lírio da paz, também vai ajudar a limpar a energia, tá? Então, todos esses são artifícios que você pode usar para melhorar a energia da tua casa. E aí, gente, como eu sempre falo, percebam o antes, percebam o depois, tá? Vocês vão perceber uma energia muito, muito grande, tá bom? Banho de boldo, amo de paixão. Aqui nós temos uma das ervas mais potentes quando falamos de um banho para limpeza energética. Aberturas de caminho e calma. Vá até o pé de boldo e faça uma troca. Lembra que eu falei para vocês que na energia sempre precisa ter um equilíbrio. No universo existe uma balança. Então precisa ter uma troca. Você pode tirar um pelinho do seu braço ou um fio de cabelo. Você vai deixar no pé do boldo e você vai tirar 10 folhas com as suas mãos. Nunca faca nem tesoura. E aí você vai dizer para o pezinho do boldo que você está pegando um pedaço do corpinho dele e deixando um pedaço do seu. E deixa lá o fio de cabelo ou o pelinho do braço. Aí você vai pegar essas 10 folhas de boldo, você vai amassar com a sua mão num balde com 2 litros de água. Pode fazer uma oração junto, se você quiser, tá? Deixa descansar por pelo menos 1 hora. Aí você vai tomar teu banho higiênico e depois você vai jogar cabeça e tudo. Dicas. Não são regras, são dicas. Depois que você tomar o banho, põe uma roupinha branca e vai dormir, tá? Melhor dia para você fazer esse banho, sexta-feira, que é o dia de Jesus, tá? Depois do banho, essa parte que as pessoas querem me matar. Mas, gente, recomendações, tá? Depois do banho, o ideal, não beber, não fumar, não comer carne vermelha e não fazer sexo. É só de um dia para o outro. Acordou, vira normal, tá? Depois, a hora que você for jogar o banho de boldo na tua cabeça, coa as folhas
e guarda elas. Depois você pode colocá-las num vaso ou devolver para a natureza de alguma forma. Não joga fora. Devolve para a natureza, tá? Outra coisa, toda vez que vocês forem fazer um banho, que as ervas forem naturais, nunca ferva. A gente só ferve banho de erva seca. Então, poxa, a folha seca de louro, a folha seca de boldo, aí tudo bem. O cravo em pau, a canela em pau, aí você ferve. Mas toda vez que você estiver usando a folha que você tirou da natureza, não ferva. Ícaro, mas eu vou tomar banho gelado? Se você quiser, na hora de jogar o banho, você pode colocar um pouquinho da água do chuveiro. Então, bota o chuveiro no quente, deixa cair a água, mistura e você joga a cabeça e tudo. Tá bom? Melhor banho para abertura de caminho e limpeza espiritual. Bom, entrar em fluxo. O que é entrar em fluxo, né? Lembrem que o nosso planeta, ele é uma grande usina energética. Então, a gente pode, de uma forma simples, recorrer a ele entrando no fluxo. Imaginar que o nosso planeta, além de uma grande usina energética, é um grande filtro energético. Então, aquele dia que você está no teu trabalho, Ícaro, eu estou no trabalho, eu não tenho nada, eu fui com o umbigo destampado, eu não fiz oração de São Jorge, eu não posso acender um incenso, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar os seus pés no chão, de preferência sem meia. E você vai pedir para o teu corpo entrar em fluxo. O teu corpo sabe como fazer, tá? Mas eu vou ensinar aqui para você visualizar, porque nós, seres humanos, muitas vezes precisamos visualizar. Então, você vai imaginar uma seta de energia que entra pela sua cabeça, passa por todo o seu corpo, sai na sola dos seus pés, entra na crosta da terra e por fora sobe, passa pelo teu corpo pela frente e entra de novo na sua cabeça. Então, é como se fosse um movimento assim, ó. Quando essa energia voltar para você, ela vai voltar filtrada, só com energia boa, só com energia sutil. Gente, 5 minutinhos é o suficiente. Ícaro, mas eu trabalho no 10º andar. Tudo bem. Não existe distância para a energia. Imagina a seta pegando lá na crosta da Terra e voltando perfeita para você. Outra forma de você entrar em fluxo, muito simples. Abrace uma planta. Imagina você trocando energia com a planta. É incrível, incrível. Vai te ajudar muito. Simples, fácil e com resultado maravilhoso. Meus amores, eu quis trazer essa frase aqui para a gente finalizar. Nós somos tanto a luz que percorre o espaço, como o espaço aonde a luz percorre. A energia é o princípio básico de todo o universo. Eu quis trazer isso aqui para vocês, justamente para que vocês percebam que em momento nenhum eu falei energia ruim, eu disse energias densas. Energia densa porque ela se refere a estar vibrando numa frequência diferente de você. Percebam que nós, enquanto vivos, temos o poder de nos blindar de várias formas dessas energias para que elas não atrapalhem as nossas vidas. A partir disso, você pode usar, dentro desse monte de possibilidade, aquela que você mais gostar, que for mais fácil para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop. Eu fiz ele com muito carinho. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. Você pode me mandar um direct que eu vou te responder com o maior carinho do mundo.
Um beijo enorme no seu coração. Espero ter contribuído com a sua vida e a gente se vê numa próxima oportunidade, porque eu sei que o universo vai nos juntar de novo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.